Se existisse um guia para uma pessoa sair do estado de melancolia, mas um guia que fosse simples de levar em conta, daqueles que tu pudesse anotar, ele seria basicamente dessa forma. São coisas que eu sempre me pergunto, que eu sempre levo em conta quando eu estou me sentindo meio esquisito, para não usar a palavra melancólico, ou até mesmo depressivo. Bom, deixa o Ecopinito aqui, vamos falar desse tal guia. Para mim, a primeira coisa que tem que levar em conta é um conceito. Antes de eu colocar itens aqui, eu vou te fazer pensar sobre um conceito que eu uso, que eu tenho para mim, que eu chamo de pulsão de vida e pulsão de morte. Toda energia que ela flui para baixo, ela é uma pulsão de morte. Uma tristeza é uma pulsão de morte. E essa energia, quando tu está melancólico, aquilo é uma pulsão de morte. Até mesmo uma atitude, quando ela é negativa, é uma pulsão de morte. Uma pulsão de morte. Quando eu vejo aqui esse vento batendo atrás de mim aqui, eu posso pensar assim, putz, esse áudio está ficando ruim por causa desse vento. Eu posso pensar, cara, ainda bem que está um ventinho, porque hoje está um dia extremamente quente e pelo menos está refrescando. A maneira com que eu enxergo o mundo define se eu tenho uma pulsão de vida ou uma pulsão de morte sobre as coisas. E o mais específico disso é que até quando Schopenhauer e Nietzsche falaram da vontade de potência, eles definiram da seguinte forma: uma vontade que busca mais vontade, uma potência que busca mais potência, um ego que busca mais ego. Só que eles não falaram da vontade, da pulsão, essa é a pulsão de vida, né? Eles não falaram da pulsão de morte. Que quando tu se sente melancólico, quando tu se sente triste, essa tristeza, ela busca por si mesma mais tristeza, mais melancolia. É por isso que nós temos, às vezes, pessoas viciadas em se sentirem tristes. Pessoas que quando estão tristes, elas não querem resolver a tristeza, elas querem se sentir mais tristes ainda. Talvez por um mecanismo do ego que diz assim, quanto mais triste você é, mais importante você é, mais coitadinho você vai ser, né? E por outro lado, a pulsão de vida, né, é uma pulsão, uma vida que busca mais vida, uma beleza que busca mais beleza, uma ambição que busca mais ambição. Claro que dá para se perder aí também, né? Por exemplo, quando tá muito cheio de dinheiro, tu quer mais dinheiro, essa coisa não é tão legal assim. Ou até mesmo quando a gente está falando da energia sexual, a energia sexual, ela busca mais energia sexual, até o ponto em que ela é satisfeita. Aí ela estagna. Ou seja, a pulsão de vida, ela por natureza busca mais vida, a pulsão de morte, por natureza busca mais morte. A pulsão de morte é para baixo, a pulsão de vida é para cima. O que importa é que ambas estão em movimento. E mesmo que tu fique parado, estagnado, que é o que provavelmente muitos de vocês estão ouvindo estão, né, estagnados, há uma gravidade no mundo que te empurra para baixo. É isso que tu tem que levar em conta. Então toda vez que tu se sentir melancólico, ou se tu está se sentindo melancólico nesse momento, tem um ponto de partida que tu precisa levar em conta. Se tu tiver com um caderno, agora tu anota, leva em conta isso. Mas antes, deixa eu te pedir, né, deixa um Ecopinito aqui. Hoje eu falo, de novo, né, da minha cidade natal, interior do Rio Grande do Sul. Primeira coisa que tu precisa levar em conta, cara, é o seguinte, anota aí no teu caderninho uma coisa chamada energia criativa ou energia criadora. Essa é a primeira coisa que tu tem que levar em conta. Se tu se sente perdido, se sente depressivo, melancólico, entenda uma coisa, tô sentindo um cheiro aqui, um cheiro esquisito, sei lá, parece que até que tem gente perto de mim aqui, e como eu tô no meio do mato, tem que ter olhos para todos os lados, mas vamos voltar ao vídeo, me desfoquei aqui, sei lá, um cheiro esquisito. Bom, vamos lá. A primeira coisa que tu tem que levar em conta é um negócio chamado energia criadora. Tem pessoas, especificamente, que elas têm a necessidade de criar algo. E é por isso que nós temos pessoas no mundo que têm uma aptidão para a arte
e outras para o esporte, e outras para uma carreira intelectual, e outras para uma concentração específica, e outras que toleram trabalhar concentradas durante muitas horas, e outras que toleram trabalhar debaixo do sol. Cada um tem o seu jeito. Mas tem pessoas especificamente que elas têm uma necessidade de que a sua criação, das ideias que estão na sua mente, sejam transformadas em realidade. E eu não estou falando das pessoas criativas, artistas. Eu estou falando de pessoas que têm uma necessidade de se movimentar, uma necessidade de criar. A gente tem uma coisa, uma característica de criar a nossa própria realidade, de ser a causa da nossa própria experiência aqui neste planeta. Então, quando eu crio uma oportunidade, posso falar de uma maneira mais simples, talvez. Eu simplesmente tomo uma atitude para alguma coisa, eu estou criando uma oportunidade, né? Aí eu vou lá e usufruo dessa oportunidade, isso é criar a realidade. Quando eu decido que eu vou, sei lá, cara, cortar o cabelo, cortar minha barba para parecer mais bonito para as pessoas, eu estou criando a minha realidade. Quando eu decido ir para academia porque eu quero ficar mais forte ou menos gordo, eu estou criando a minha realidade devagarinho. Ou quando eu decido parar, assistir um vídeo do Copini sobre um guia, um passo a passo para sair da melancolia, eu estou criando a minha realidade. Quando eu decido colocar alguma coisa em prática, eu estou criando a minha realidade. Enfim, os exemplos são infinitos, mas tu entendeu que criar oportunidades, tirar uma coisa da própria cabeça e colocar no mundo real é criar a própria realidade. Uma das coisas que te faz se sentir melancólico é o fato de ter energia na cabeça, acumulada, que não está sendo transformada em realidade. Você não está criando nada. Em outras palavras, tu não está sendo a causa de nada na tua vida, tu só está sendo a consequência da causa de outras pessoas. Talvez seja um CLT que é a consequência da causa das criações do próprio patrão, do próprio chefe. Tá tudo bem se tu for um jovem e tolerar isso como uma espécie de escola, aprendizado, mas não que a tua vida vai ser assim pro resto da vida. Ou seja, de alguma ou de outra maneira, tu precisa criar. Tu precisa ser uma pessoa criadora. Ah, mas Copini, eu não sou criativo. Não se trata de ser criativo, se trata de ser uma pessoa de ação. Se fez sentido até aqui, a parte da energia criativa, a segunda coisa que tu precisa levar em conta é a palavra movimento, tá? Movimento na tua vida. A tua vida está parada, ela está estagnada, não evolui, tá? Ela está estagnada. Eu quero que tu se pergunte o que hoje na tua vida pode ser colocado em movimento para que gere energia, como se fosse uma usina hidrelétrica. O que pode fluir para gerar energia? Porque provavelmente essa melancolia, essa depressão que vai de cima para baixo, ela é um fruto de uma coisa que está muito parada. O que pode ser feito hoje? Movimento diz respeito desde o teu corpo em movimento, né? Desde uma caminhada que tu faz, desde um exercício físico que tu faz, até a busca de algo novo, até a parte de simplesmente pegar um dinheiro, uns pila que tu tem guardado e investir em alguma coisa, que tu, ao investir em alguma coisa, algum conhecimento, tu gerou expectativa de que tu vai gerar uma coisa na tua vida, tu se compromete com alguém, enfim, qualquer coisa que gere movimento na tua vida. Tá? Esse é o segundo ponto, é o movimento. Você precisa gerar movimentos, você já aprendeu, precisa ser a causa. Agora, uma das suas causas tem que ser movimento, um movimento constante, modificação de realidade. Pegar as coisas que já estão acontecendo, que já existem em torno de ti e colocá-las em movimento. O terceiro ponto, que é um subproduto do movimento, e o movimento é um subproduto da criação da energia criativa. A energia criativa gera movimento, o movimento gera mudança. A terceira coisa é mudança. Então tudo na tua vida deve necessariamente ter mudança. Não se permita ficar na mesma rotina por muito tempo, por muitos meses. Não se permita usar a mesma roupa. Eu sei que os homens têm isso. A mesma roupa que eu digo, a mesma lata, a mesma face, o mesmo uniforme
por muitos meses, por muitos anos, não se permita pensar igual por muitos anos, não faz o mesmo caminho da tua casa para o teu trabalho o tempo todo, faça mudança. Se possível, se tem a possibilidade de fazer uma mudança do lugar que tu mora, do lugar que tu trabalha, faz, mesmo que não vai criar uma possibilidade melhor do que tu tem aqui. É comum as pessoas chegarem até mim e me falarem assim, inclusive é comum para mim também, na minha própria vida, eu ter várias possibilidades. Se eu vou para cá, se eu moro aqui, eu tenho esse benefício. Se eu moro aqui, eu tenho esse. Se eu trabalho aqui, eu tenho esse benefício. No final das contas, é quase que a mesma coisa. Então significa que é melhor ficar parado? Não. Significa que é melhor eu mudar. Tu entendeu a lógica? Muda, mesmo que a mudança ela não te cause um upgrade. É isso que eu quero dizer. Muda, mesmo que a mudança não te gere um upgrade. Só não muda se tu tá se prejudicando. Aí tudo bem. Porque só o fato de mudar já é uma grande coisa. Eu quero fazer um parênteses, né, de que não tem nada que molda mais a nossa vida do que o nosso ambiente. Cara, por muitos anos eu desacreditei dessa afirmação, né? O nosso ambiente, ele molda a nossa vida, as nossas companhias, a frequência, isso é real. Tá? O ambiente em que a gente convive molda a nossa vida, então muito provavelmente o jeito que tu está se sentindo hoje não é só fruto de ficar parado, de ter energia de pulsão de morte, mas é também o teu ambiente, então muda o ambiente se for necessário. Dependendo do quão ruim tu tá, e de quanta ambição tu tenha, tu vai ter que sair da tua cidade, tu vai ter que sair da casa dos teus pais, tu vai ter que finalizar muitas coisas que estão em aberto, que não estão dando certo, para construir uma coisa nova. Então, cogite a possibilidade, se necessário, se encaixa na tua realidade, a possibilidade de mudar de ambiente. O próximo item a gente vai chamar de ambição. É algo simples de explicar, é algo simples de se falar sobre, mas nada que é muito subjetivo no sentido de mudança, transformação, se sustenta no longo prazo. Mudar só por mudar porque está se sentindo triste, isso é bom, mas não se sustenta no longo prazo se não for materializado. Ou seja, para materializar qualquer coisa na tua vida é necessário um mínimo de ambição, de usar o ego para ter ambições materiais que todo homem tem, de morar numa casa, num apartamento legal, de dirigir um carro legal, de estar bem vestido, de ter bens materiais, de ter dinheiro, tá? Se você vai se perder nesse negócio, é outra batalha que tu não vai se preocupar agora. Aí o teu eu do futuro vai se preocupar com isso. Então tu coloca ambição como um elemento a ser desenvolvido. Aí, obviamente, tu vai pegar toda a minha doutrina que eu explico aqui, vai chegar num ponto onde é que tu vai entender que tu precisa de uma meta, master, e vai perseguir essa meta. A ambição é o que vai fazer com que essa mudança que tu está fazendo, ela se sustente no longo prazo, o financeiro. Mais um elemento eu chamaria de fé em si mesmo. Por que não fé em Deus? Porque eu presumo que tu já tenha isso. Presumo que tu já tenha uma fé em algo maior e só aumenta isso, lapida isso, melhora isso, mas o que tu não tem, provavelmente, é uma fé em si mesmo, é uma fé de que realmente existe uma energia criadora dentro de ti, de que tu realmente consegue fazer as coisas. E essa fé também pode ser traduzida por uma autoconfiança, uma coisa assim, que é baseada em resultado. Ou seja, essa fé ela é nutrida, uma autoconfiança, aliás, desculpa, a palavra confiança, autoestima, amor próprio e todos os outros sinônimos disso são conseguidos através de resultado. Agora, por outro lado, a fé, o próprio significado da palavra, é tu ter fé em algo que tu não pode enxergar ou encostar. Tu ainda não viu o resultado, mas tu tem que ter essa fé. Tu tem que ter essa visão positiva sobre si mesmo, ou seja, ter a pulsão de vida sobre si mesmo, de que tu é um cara que consegue, né? Para tu eliminar de uma vez por todas todo o jogo mental autodepreciativo que tu traz, né, ao longo da vida. Mas eu não consigo, etc, né? Isso aí tudo fica no passado. E falando em passado, nós vamos para o nosso último item, que na minha visão é o mais importante, que não é à toa que este é o primeiro passo para o que eu ensino
para os meus alunos, principalmente os meus alunos que buscam faturar alto, tá? E tu já vai entender o que o faturar alto tem a ver com a superação de si mesmo. O último ponto eu chamo de ritual de passagem, ou você pode também chamar de morte e renascimento, ou seja, você vai simplesmente criar um ponto de ruptura na tua vida, onde você extingue o seu eu rancoroso do passado e cria um novo eu. Mas como assim criar um novo eu? Isso é um processo específico com um framework, um processo profissionalizado, um processo que tem um passo a passo exato, não é subjetivo como eu estou falando aqui no YouTube. Ele é um processo de criação do novo eu, onde você entende qual é o seu espaço no mundo, o que tu quer reivindicar, como é que tu quer ganhar dinheiro, o que tu quer criar para a tua vida. Então você passa através disso e a partir disso construindo um novo eu, com virtudes que tu defende, bandeiras que tu levanta, coisas que tu é contra. Você começa a criar meio que a sua história, a sua identidade. Você passa então a ter essa identidade como uma ferramenta para se basear em quem tu quer ser a partir daqui. Logo depois disso, essa identidade ela vai virar uma marca, essa marca vai vender um produto ou serviço e você, o si mesmo, vai virar um negócio. Ao menos é o que eu defendo para as pessoas que viram meus alunos. Eles vêm até mim buscando a seguinte premissa: Copini, eu quero a sua ajuda, eu quero o seu framework para transformar a mim mesmo em um negócio lucrativo. É isso que eu ensino, né, para os alunos. No aberto aqui eu falo sobre tudo, mas é isso que eu ensino na minha comunidade. E não é por acaso que um ritual de passagem é o meu primeiro passo. Quando você entra na comunidade, a primeira aula, a primeiríssima aula, ela te fala sobre criar um ritual de passagem onde você renasce, você constitui uma nova identidade. Você não precisa ser meu aluno para fazer isso. Simplesmente coloca ali no teu item, no teu caderninho agora, anota aí ritual de passagem, ou seja, um processo de morte e renascimento, a construção de um novo eu. Agora, né, isso todo mundo pode fazer, não precisa ser meu aluno para fazer não. Agora, se tu busca fazer isso sobre uma perspectiva em que esse novo eu seja um negócio que fatura alto, já alinhado com todos os ganhos financeiros, de maneira profissional, buscando a sua voz no mundo e tendo todos os processos que uma empresa de uma pessoa só tem, aí tu entra para a comunidade e aprende. Né? Mas não é necessário, é só se você quer ganhar muito dinheiro. Se você quer só curar a si mesmo, aí este conteúdo gratuito ele já é para servir. Deixa um Copini aqui se gostou. Continua assistindo vídeos aqui no canal, se quiser se aprimorar ainda mais e se quiser ir para o lado de transformar a si mesmo em um negócio altamente lucrativo, entra para a comunidade e nós estamos de Black Box. Isso significa, é a metade do valor e tu está recebendo também o Capital Digital, o Lover, Alpha Life, tudo que eu já fiz ao longo desses 11 anos como mentor. Um abraço.